Shalom, a paz do A Senhor. paz do Senhor, pessoal. Como vão? Saudade de vocês. É verdade, é verdade. Aleluia, glória a Deus. É verdade, nós temos hoje, assim, o Senhor tem nos dado uma palavra, né, uma ministração, Verdade. para nós compartilharmos com vocês hoje. Verdade. E o título é A Tua Fidelidade Certamente Será Provada. Nossa, é forte. É forte mesmo. É forte. Vamos Certamente começar... será aprovado. Vamos começar com uma oração, Sandra? Amém. Irmã Sandra. Amém. Quer orar? Eu ou você, Flavinha? Ah, tá bom. Vou orar. Tá bom. Senhor Deus e Pai, em nome de Amém, Jesus, nós queremos colocar, Senhor Deus, cada vida que estará assistindo a este Amém. vídeo, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Que haja mesmo um impacto da Tua palavra. Amém, Que haja, Jesus. Senhor Deus, salvação, Amém. conversão, Libertação. mudança de rota, libertação. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que todo espírito de angústia seja quebrado Em agora, nome em nome de de Jesus. Jesus. Que haja libertação da mente, Amém, libertação da Jesus. alma. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, Papai, Aleluia, Jesus. que esta tarde o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja sondando o mais Amém, profundo de Jesus. cada vida. Aleluia, Vai arrancando Deus. todo choro, toda lágrima, toda Amém, tristeza, Jesus, é verdade, tudo aquilo que Deus. muitas vezes aflige o Teu povo. Aleluia, Senhor Deus, nós te Senhor. pedimos, Senhor Deus, uma cura, Senhor Deus, Amém, na Jesus. alma, Amém, cura das Senhor. emoções, cura, Amém, Senhor Deus, Senhor. da mentalidade. Amém, Papai, Jesus. toda mentalidade, Senhor Deus, maligna, seja quebrada, Em dilacerada, nome de em nome de Jesus. Jesus. Aleluia, Que a Jesus. mentalidade, Senhor Deus, do Teu reino, os Teus valores sejam incutidos em cada Aleluia, mente, Jesus. para a glória que há no Teu nome, Amém, Senhor Senhor Deus. Jesus. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora. Amém. Todo espírito de dispersão, Sim, bata Deus. em retirada, Em nome sai de agora, Jesus, em nome Pai. de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda pessoa que assistir essa palavra, que a Aleluia. palavra irá penetrar sim na Em mente, nome no de coração. Jesus, Pai. E essa palavra vai gerar fruto, produzir fruto Aleluia. para a glória que há no nome do Senhor. Amém, Seja Jesus. liberado em nome, Nome de de Jesus, Jesus, para Pai. viver a plenitude daquilo que o Amém, Espírito Jesus. Santo de Deus tem para a sua vida. Aleluia, Que os frutos Deus. do Espírito Santo comecem a jorrar sobre Amém, você. Jesus. E, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja batizando o teu povo com o batismo do amor, É desse completando jeito, a tua Jesus. obra em cada coração. Amém, que haja, Jesus. Senhor Deus, um romper, ó Deus, uma mobilização, ó Deus, Amém, dos Jesus. céus em favor Amém. do teu povo. Aleluia, Ó Deus, Deus. que tem se achado diante da tua presença, que tem buscado. Amém, Senhor Deus, que o Senhor. conhecimento necessário para vencer guerras, Amém, batalhas, para Jesus. viver uma Glória vida, a ti, Papai, Senhor. santa, Aleluia. que nesta terra seja liberado sobre Em nome essas de cabeças. Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, as autoridades eclesiásticas Em que têm nome ministrado de ao teu Jesus, povo nas Pai. tuas mãos. Aleluia. Que, ó Deus, que o Senhor vem estar enchendo eles, Senhor Deus, para Amém, que a Jesus. verdadeira, Senhor Deus, revelação rema Amém, seja Senhor. derramada sobre a cabeça deles, Aleluia, Papai, e que o teu Deus. povo venha colher os frutos, Em os nome de benefícios Jesus, Pai. dessa revelação rema que o Senhor tem Aleluia, dado a Deus. eles. Aleluia, Papai, Senhor. toma a vida de cada líder, Amém, de cada Jesus. pastor, Papai. Amém, Senhor. De cada missionário, Senhor Deus, de Amém, cada Jesus. apóstolo, Senhor Deus, que está vendo este vídeo agora. Amém, Ó Deus, de Jesus. cada, Senhor Deus, mulher de oração, de cada Aleluia, homem de oração, Deus. de cada Aleluia, bispo, Jesus. presbítero, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos as autoridades eclesiásticas nas tuas mãos. Em nome de Que o Senhor Jesus. esteja derramando sobre a mente deles o teu conhecimento, Aleluia. enchendo o coração deles, enchendo a mente deles com o teu conhecimento, Amém, dando a ele um Senhor coração Jesus. como o teu coração. Amém, Em Deus. nome de Jesus, Senhor Deus, em Jesus, nome Pai. de Jesus, opera. Opera, Liga o Senhor. coração dos teus servos, Senhor Aleluia, Deus, a liga-nos, ti. Senhor. Liga o coração dos teus Senhor, filhos em a nome de ti. Jesus. Liga o coração, ó Deus, de cada pessoa que tem buscado a tua face, o teu Amém, reino a Jesus. ti. Amém. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, a liderança da tua igreja nas tuas mãos. Amém, Vai Deus. entrando, ó Deus, com a tua cura, ministrando cura sobre Amém, eles. Jesus. Que eles sejam, Senhor Deus, vasos, Senhor Deus, carregados da tua unção. Amém, Em nome de Jesus. Jesus, que a tua cura venha estar fluindo através da vida deles. Aleluia, Em nome Deus. de Em nome Jesus, de Jesus, cura-os, Pai. Senhor Deus, para que eles sejam, Senhor Deus, agentes de cura no meio do Jesus. teu povo. Aleluia. Papai, nós declaramos isso em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glórias a Amém. Deus. Glória a Deus. O nosso texto de hoje são dois textos, né, na verdade. O primeiro texto está em Jó, livro de Jó, capítulo 1, Amém. versículo 6. Do versículo 6 a gente vai lendo, né, até o Senhor. Do versículo 6 até o versículo 12. Então, Jó,
capítulo 1 inicialmente, Jó 1, do versículo 6 até o versículo 12. Amém. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? Meu Deus. A obra de suas mãos abençoaste, Amém. e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a mão. Amém. E Satanás saiu da presença do Senhor. Oh, glória. Aleluia. O Senhor começou a ensinar, né, a nós, porque muitas vezes a gente passa por tantas situações tão adversas, assim, e a gente fica muitas vezes sem entender o que está acontecendo, né? É uma avalanche de notícias, né, Sandra? Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, não dá nem tempo da gente se recuperar. recuperar. Não, quando você acha assim, não, aconteceu aquilo, uma coisa ruim, daqui a pouco aconteceu aquela outra coisa. Mas é que aí chega, os telefonemas chegam com uma coisa, uma atrás da outra. Falando da família, falando da parentela, falando de tantas coisas, falando dos bens e tudo mais, filhos, né? Dos filhos. Marido, casamento. Exatamente. É uma avalanche de notícia ruim, tudo atrás da outra, né? É verdade. Então, assim, muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né? E aqui, assim, nesse texto bíblico, aqui está explicando uma coisa bastante interessante, não somente interessante. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. É verdade. Então, assim, a Bíblia é um livro que ele revela as coisas espirituais, revela como o mundo espiritual funciona. Então, se a gente consegue ler e compreender aquilo que o Senhor tem falado conosco, a gente consegue entender como é que as coisas funcionam. É verdade. E Deus, assim, começou a ministrar, né, para nós, nossos corações. Nem toda prova vem do inimigo, nem toda prova vem do inimigo. Algumas coisas que acontecem na nossa vida são permissão de Deus. Permissão de Deus. Então, aqui, claramente, assim, nesse texto, a gente observa como é que o mundo espiritual, como é que as coisas funcionam. Em primeiro lugar, o que acontece? Satanás, ele vai diante do trono da glória para poder se apresentar diante de Deus. Isso mostra que Satanás precisa também se apresentar diante de Deus e apresentar, assim, as coisas que ele tem feito. Sim. E ele tem, assim, um limite de autorização. Por quê? O diabo, ele é um anjo, e como anjo, ele foi criado por Deus. Sim. Então, assim, ele não tem o poder dele, o poder e a autoridade são limitados. Existe um limite de autorização até onde ele pode ir. E por causa desse limite de autorização, ele precisa prestar contas daquilo que ele faz para Deus. Então, muitas vezes, assim, o que aconteceu? Jó, o texto fala lá no início do capítulo que Jó era um homem reto, era um homem temente, íntegro. E assim, ele era tão reto, tão íntegro, que ele virou, como é que se diz, o aferidor de medidas. Aquela pessoa, assim, quando o inimigo começou a falar, a gente está conjecturando, não está escrito na palavra. Sim. O inimigo vai falando sobre muitas coisas que estão acontecendo na terra, muitas pessoas, aquilo que ele tem feito. Sim. São conjecturas, não está escrito na Bíblia, mas como ele se apresenta diante de Deus, nós podemos, né, ter essa licença poética, né, de conjecturar aquilo que aconteceu. Só que quando, naquela conversa, né, que aconteceu entre ele e Deus, chegou uma hora que Deus falou assim, não, mas tem uma pessoa ali na terra que ele tem uma forma de agir, uma forma de se comportar diferente de todo mundo. Tá vendo, Jó? Sim, eu tô ouvindo aquilo que você está falando acerca de muitas coisas, muitas pessoas, mas Jó, esse daí é uma pessoa diferente.
Aí Satanás, assim, não tinha nenhuma... Porque o que acontece? Satanás é o acusador. Ele vai diante de Deus também, lá em Apocalipse fala que ele é o acusador. Então ele vai diante de Deus para apresentar queixas contra as pessoas. Com certeza. Só que quando chegou na vez de Jó, ele não tinha argumentos para apresentar. Porque ele poderia falar, não, Jó fez isso, Jó fez aquilo outro, e Jó e Jó. Só que ele não tinha argumentos contra Jó para apresentar. E por não ter argumentos contra Jó para apresentar, aí ele virou o jogo. Aí falou assim, já que eu não tenho como acusá-lo, então agora eu vou falar com Deus. Claro, também ele é um homem super abençoado. Você protege tudo que ele tem. Exatamente, tudo aquilo que ele faz. A família dele é maravilhosa. Filhos maravilhosos, empresas maravilhosas, tudo muito bem, né? Abençoador da casa de Deus, né? Tá sempre ali orando e jejuando, né? Assim. É verdade. Então vira o jogo. Então aí o Senhor fala assim Jesus. com ele. Porque Deus, na verdade, o inimigo, ele não tem o poder de ver aquilo que está no coração das pessoas. Ele trabalha assim com históricos familiares, históricos das famílias, né? Porque ele está aqui, né? Desde o momento em que Deus o criou. Então ele tem acesso, como um espírito, ele tem acesso à história das vidas das pessoas. Ele tem acesso à história das famílias. Então ele sabe quais são as áreas de fraqueza. Fragilidade da família. Exatamente. As áreas de fraqueza da família. Ele também trabalha muito com estatística, probabilidade, aquilo que já aconteceu. Fulano se comporta de tal e tal forma. Então, uma estratégia para agir contra ele através dessa tentação. Então, assim, ele trabalha com estatísticas. Isso é que a gente está... Todas essas coisas que nós estamos ministrando é a partir daquilo que a palavra nos ensina, porque a palavra está aqui e através da palavra Deus começa a revelar algumas coisas no nosso espírito. Então, assim, trabalho com estatísticas, probabilidades, conhecendo o histórico, né, familiar das pessoas e procura atacar naquelas áreas. Só que no caso de Jó, ele apresenta esses argumentos assim, virando a mesa. E quando ele vira a mesa, o Senhor fala assim, então tá, você pode estender a sua mão, tocar em tudo que ele tem, só não pode tocar contra ele, contra a vida dele. Então tá, era tudo que Satanás queria. Porque como ele trabalha nessa questão da probabilidade, estatística, conhecendo o perfil da família e tudo mais, ele não sabe aquilo que vai no coração das pessoas. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Amém, verdade. Deus permitiu que Jó fosse provado daquele jeito porque Deus sabia aquilo que estava no coração de Jó. Amém. Deus sabia. Íntegro. Deus mesmo falou, né? Deus sabia, assim, Satanás achava que ele se comportava daquela forma por causa das coisas que ele tinha. Mas Deus sabia que ele se comportava daquela forma que ele era assim por causa da essência do coração dele. É verdade. Que era isso. Só que muitas vezes, assim, Deus, né, ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que ele revele para o mundo espiritual acerca da nossa identidade, do nosso caráter. Exatamente. Então ele é no mundo espiritual, muitas vezes nós somos provados e tentados, muitas vezes para nós conhecermos a nós mesmos, mas também para que o mundo espiritual conheça quem nós somos em Deus. Assim, o Senhor, durante todo esse processo que Jó passou, ele revelou para o mundo espiritual que realmente aquele conceito que ele tinha de Jó era o conceito que realmente era o conceito daquilo que realmente Jó era. Realmente Jó era um homem íntegro, reto e sincero. Só que isso era uma coisa que antes era oculta, somente Deus conhecia o coração dele. Mas a partir do momento que ele passa por todas aquelas tribulações, todas essas notícias, essa avalanche de más notícias, isso aí é revelado para todos que estão à volta dele. Só que mesmo assim, aí quando a irmã Sandra, a gente estava conversando aqui, aí ela começou a me explicar, né? No capítulo 5. Aí no capítulo 5 existe uma cena, né? Em que ele faz que é um amigo de Jó, ele começa a exortar Jó. Ele começa a exortar Jó e começa a falar muitas coisas, assim, dando a entender que Jó pecou.
Porque muitas vezes também é assim nos tempos de hoje, na vida do servo que é fiel. É, desse jeito, vai achar acusação, né? Você tá passando por um tipo de provação que muitas vezes você não pecou, né, contra o Senhor. Mas as pessoas né? As pessoas que não conhecem, não têm uma convivência contigo, deve ser a mão de Deus que tá nela. Deus tá pesando a mão. Ela tá passando a prova. Deus tá pesando a mão, hein? Deus tá pesando a mão, hein? É uma coisa assim. E você vai passando por acusações sem mesmo as pessoas saberem do que tá acontecendo no mundo espiritual, né? É verdade. Então aí ele começa a repreender a Jó e começa a exortar a Jó para que o Jó busque a Deus para procurar entender aquilo que está acontecendo, por que ele está passando por todas essas coisas, né? Aí chega lá no versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Aí, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos cura. Então, as suas mãos curam. Então, assim, Deus começou a ministrar para nós, né, que realmente, independente da dor que você esteja sentindo, independente da situação que você atravessou, independente de tudo aquilo assim, que essa prova, essa angústia, né, essas coisas que aconteceram na sua vida tem causado no seu coração, o Senhor, ele é poderoso para ligar as feridas. É verdade. O Senhor é poderoso para ligar as feridas. A gente sabe que no caso de Jó, ele não estava sendo efetivamente disciplinado, mas Deus estava revelando coisas que estavam no coração dele também. Sim, aquilo que ele era. Aquilo que ele era. Verdade. Então, assim, mas Deus, assim, essas situações que estão acontecendo com você hoje, não é porque Deus não te ama, não é porque na vida do crente, aquele crente que é fiel, o inimigo, ele tem um limite de autorização para agir. Sim. Ele não pode invadir, ele não pode agir além daquilo que o próprio Deus estipula. Permitiu. Só se Deus permitir. E mesmo se Deus permitir, até onde Deus permitir. É só onde ele pode tocar, até onde Deus pode permitir. E muitas vezes nós não compreendemos isso, né? A gente tá numa prova grande, a gente tudo, né? Satanás tá não sei o quê. É necessário mesmo discernimento de espírito para determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas, porque se tu não tiveres discernimento, você começa a acusar Deus. Deus não me ama, Deus não faz isso. Não é isso, Flávia? Você começa a acusar. Por isso é que você tem que ter discernimento, tá ligada para não ficar acusando a Deus, porque por que está acontecendo isso comigo? Mas o próprio Deus falou na palavra que nós teremos aflições. É verdade. Só que o crente não quer passar por aflição nenhuma. Mesmo a palavra já falando, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque você vai vencer, né, Flávia? Você vai vencer, porque aquele maior é aquele que está em você. Se ele está falando é porque ele está em ti. Você jamais a gente passaria alguma prova se Deus vencer sem Deus passar com a gente. Isso não acontece mesmo, minha amiga. Isso não acontece. A gente passa nas aflições e vence porque Jesus venceu já na cruz. Satanás já é derrotado. É verdade. Não é isso, Flávia? Satanás já é derrotado. E nesses momentos, assim, dessas angústias muito profundas que a gente, como a irmã Sandra falou, que a gente começa a questionar Deus. E também não só nós começamos a questionar Deus, mas muitas vezes a gente precisa lidar com pessoas ao nosso redor que começam a questionar o Deus que a gente serve. Nossa, não, esse Deus que você serve não é bom, não. Porque, nossa, tá acontecendo só essas coisas todas que têm acontecido na sua vida. Como é que o seu Deus é bom? Eu acho que tá na hora de você mudar de religião, começar a buscar outra coisa. Sim, como é que teu marido foi embora? Mas como é que teu filho tá desse jeito? Se você nas drogas. Nas drogas, você serve um Deus vivo, você tá sempre nas campanhas, tá sempre na igreja, tens cargo na igreja, quer dizer, vai uma série de acusações. Como é que o carro estragou? Mas como é que não sei o quê? Mas é a Satanás mesmo falando. É verdade. Como é que perdeu o emprego? Isso aí. Como é que as coisas estão dessa forma? Então a gente precisa ter mesmo estar muito alicerçado em Deus para conseguir. Claro, a gente tem uma limitação da compreensão, né, de algumas coisas. Claro que a gente não vai conseguir compreender tudo. Mas a gente precisa mesmo buscar o Senhor para que Ele revele, né, aquilo que é possível a gente aprender naquele momento, aquilo que é possível a gente entender naquele momento, que Deus revele pra gente.
gente. E também que a gente firme os nossos pés na palavra, na oração, na adoração, na busca, não temendo, porque é aquela questão, né? A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Depois que tudo aquilo que aconteceu, todos os questionamentos interiores de Jó, toda a acusação dos amigos, porque aqueles mesmos, né, nos tempos de alegria, da bonança, aqueles mesmos que estão do seu lado ali, que estão do teu lado aí amaciando, nos pés do Jó, você tá ali pedindo conselho, e você ajudando quando tem alguma dificuldade, você tá lá estendendo a tua mão, você tá lá dando dinheiro, né, Flávia, você tá lá ajudando, não, tá passando essa necessidade, não, pode contar comigo. Né? Por isso, são os mesmos que vão vir te apontar. Te apontar. Ai, nós passamos por essas coisas ali. Ai, como é que ela tá fusca? Como é que eu ouvi essa palavra? Olha como eu ouvi essa palavra. É verdade. Eu tive nós que ouvir, ouvimos né? essa palavra. Nós tivemos que ouvir. Nossa, fulana tem que ver com que ela tá andando. Que ela tá tão fusca. Né? Olha aqui, você tem que ver com quem a tua irmã tá andando, porque, meu Deus, o que tá acontecendo? O povo fica falando as coisas porque não entende, não discerne as coisas espirituais. Porque quando você discerne as coisas espirituais, você consegue compreender o que tá acontecendo na vida do teu irmão. É verdade. Aí, em vez de você criticar, você vai lá dar força para ele. E vai orar por ele. E vai orar né? por ele. Não vai falar, crente que é crente, não vai quando o outro tá passando por uma dificuldade, né? Ele já aponta o dedo. Não, deve ser a mão de Deus que tá aí. Fulana, meu Deus, você viu a fulana lá, que era tão colada, cabelo maravilhoso. Você tá vendo como é que ela tá magra, mas ela tá... Em Angola tem uma expressão que eles falam, ela acabou, ela tá acabada. Isso em Angola é direto, né? E o povo aí vai acusando, vai falando. Aqui no Brasil também é a mesma coisa, sem Sandra. saber o que tá acontecendo. Coisa. Acham sempre que você tá em pecado, alguma coisa ali. E as pessoas esquecem. É bom que você, quando fala, se você é ligada, se você conhecesse o mundo espiritual, você não falaria isso de um servo de Deus. Se fosse você, não falaria, não. E se você falou, eu te aconselho a orar a Deus e pedir perdão pelas pessoas que você já falou. Porque se você se levanta contra um servo de Deus, você não está se levantando contra um servo de Deus. Você está se levantando com o próprio Deus. Porque se tu olhares a história de Jó, no final, né, Deus teve que... O Jó teve que orar pelos amigos dele. Para que eles fossem perdoados. E Deus não aceitaria outra oração que não fosse do Jó, né, para perdoar os amigos dele. Então, é bom vigiar aí. Se estás a falar de mim, vigia aí, gente. Você está falando de nós. Falar de outras pessoas. É verdade também. Né? Não, e também tem a questão, né, que a gente fala assim, esse texto que ele cita, ele está assim, um pouco fora do contexto da realidade do que estava acontecendo. Verdade. Mas realmente o Senhor, ele disciplina aqueles que ele ama. Flávia, mesmo nós, você ama o teu filho, você não vai disciplinar. Se tu leres o livro de Provérbios, você vai ver que tem muita coisa todo dia. Lá são 30 são 30 capítulos. Você todo dia tem uma orientação de disciplina. Deus disciplina aquele que ele ama. Quando você não aceita a disciplina de Deus, minha mana, aí você tem que se rever mesmo alguns conceitos. Não é, Flávia? Você tem que ver, se converter, gente. É importante. É verdade, porque assim, o que Deus ele busca, né, nessa geração é uma geração que tem um coração, que Deus busca em todas as gerações. São pessoas que têm um coração quebrantado, um espírito contrito, pessoas que têm um coração assim, que eles estejam dispostos a se arrepender. É verdade. E aceitar a disciplina do Senhor mesmo, né? E aceitar a disciplina do Senhor. Porque muitas vezes, assim, também a dureza do nosso coração impede, né, a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. É verdade. Quantas vezes, assim, a gente termina fazendo coisas... Agora a gente está... direção do Espírito Santo. Quantas vezes a gente termina agindo, assim, de uma determinada forma, fazendo coisas erradas, mas a gente não consegue nem sequer admitir, né, que a gente errou para Deus. Nem a gente não consegue admitir para Deus, a gente não consegue pedir perdão pelo nosso pecado. Porque a gente se acha, assim, tão crente, se acha, assim, tão... nossa, como eu sou crente, eu tenho cargo tal na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas assim, Deus, ele tá olhando o coração, não adianta cargos, não adianta títulos, o que Deus vê é o coração. Então a gente precisa ter um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração voltado para Deus, amar as pessoas, ter misericórdia, amar, orar, interceder naquilo que a gente pode. Claro, também muitas coisas que nem todas as pessoas, nem tudo aquilo que
as pessoas pedirem pra gente interceder e orar, a gente precisa interceder e orar naquela direção. Com certeza. Porque também Porque quem é mulher de oração tem sabe que Deus discernir quando Deus também está disciplinando alguém, porque algumas coisas que a pessoa fez também não estavam de acordo. Com certeza. E Entende? você às vezes acaba se entrando numa luta que nem Deus não te mandou. É que uma vez eu aprendi com o irmão, muita gente quer fazer a obra de Deus sem Deus. Isso é muito grave. Porque Deus não te mandou entrar na luta e você vai entrar dizendo que Deus te mandou porque você tem a sede. Não, eu preciso ajudar fulana, mas Deus não te mandou. Ao invés de Deus quer disciplinar a pessoa e você entra na luta, né, Flávia? Você acaba recebendo dardos inflamados. Nós mesmo tivemos um exemplo desse de um irmão que nós encontramos no monte, um profeta mesmo. Testemunho fortíssimo. Fortíssimo, porque nós íamos, frequentamos o monte há muito tempo. E esse profeta estava lá sempre no monte. É um profeta de Deus mesmo. Coração quebrantado diante de Deus. E um profeta que tem palavra, mesmo aquele que tem a vida consagrada ao Senhor. E amor no coração. Só que a última vez que nós fomos para o monte, encontramos ele muito na porta, como um mendigo, na porta do monte. A gente achou estranho, a gente subiu. Quando desceu, né, Flávia, nós encontramos o profeta de novo lá. E aí Deus pediu para nós orarmos por ele. Mas antes de nós irmos para lá, ele já nos chamou. Irmãs, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu peço que a irmã pague-me só um prato de comida. Nós ficamos admiradas, né, Flávia? Fala aí, Flávia. Então a gente ficou bastante admirada, assim, de vê-lo naquela situação. Aí, assim, Deus, né, nós ajudamos, e claro, em nome de Jesus, abençoamos a vida do irmão lá. E quando, assim, a gente estava orando, porque Deus já tinha colocado, antes dele chamar a gente, Deus já tinha colocado no nosso coração de nós irmos lá para orar por ele. Aí quando nós oramos por ele, Deus começou a revelar que aquele irmão, ele tinha ido para lugares que Deus tinha mandado ele não ir. Mas por causa da bondade, da misericórdia do coração dele, como o coração dele é um coração muito amoroso, muito generoso, muito bondoso, ele entrou em lugares, né? Entrou para ajudar pessoas que Deus não queria que ele ajudasse. E uma coisa aqui que nós precisamos realçar, e não eram pessoas de macumba, essas coisas, era crente. Ele entrou numa luta que Deus não mandou de alguns irmãos na igreja que pediram, como ele era um homem de Deus, orava muito. Quando ele ora, as coisas acontecem. O que acontece? O povo espertalhão, ele pede quando já sabe que o profeta vai orar, ele tem uma vida de consagração e Deus vai responder. Então, o que acontece? Ele foi orar, né, para a vida de certos irmãos, e Deus teve que responder por ele, orar, teve que responder a vida daqueles irmãos que Deus queria disciplinar. Aí é que começou, Deus quis disciplinar, e por isso ele que entrou no vento, não aquelas pessoas. Na disciplina. Ele que entrou na disciplina. Mas nós encontramos o irmão numa aflição tão grande que ele estava até dias sem comer. Ele já estava uns 3 dias sem comer, porque não aparecia ninguém para estender a mão para ele. E não ele que estende a mão para todo mundo. Para todo mundo. Ele disse que pessoas que prometeram ir para o monte levar comida, coisas para ele, sumiram. E não foi porque sumiram, porque nunca... É Deus que permitiu que essas pessoas sumissem, porque ele estava passando a disciplina de Deus. Não é a coisa que Deus não mandou, é necessário, Senhor, é para ir ou não. Não é fazer de qualquer... A obra de Deus não se faz de qualquer maneira, não. Porque daqui a pouco você começa a ver que as coisas na tua casa, de uma hora para outra, um rebuliço na tua casa, você não está entendendo. É lugar onde você foi meter a colher, onde Deus não te mandou. Pelo que nós compreendemos pelo profeta. É tipo o amigo do Jó, né? Começou a acusar Jó. Você deve ter feito, né, assim. Você deve ter pecado. Flávia, você deve ter pecado. A Flávia passando por essa dificuldade. É verdade. Uma mulher que estudou, passando por isso que ela tá passando sem emprego mais, não pode, ela deve estar em pecado. O povo já até se afasta. Quilômetro de distância de tipo que já acha que você tem lepra. Doença contagiosa. Contagiosa. O povo já acha que você pecou e tudo mais, fica bem longe de você. Então, às vezes, sem saber que tem provações pro crente também, porque a palavra de Deus fala. Teremos aflições, e são algumas aflições que nós temos que sair até pra gente crescer espiritualmente, né? É verdade. Porque se não acontece nada, a gente fica na nossa área de conforto e muito bem, olhe lá. E ainda gozando um gozo em casa, usando aquilo que Deus deu contra Deus.
Então tem coisa que a gente tem que passar realmente, né? Porque a Bíblia tá falando. Eu não entendo crente que não quer passar aflição, já é estranho isso, né? É meio complicado. E também não tem como, faz parte também do amadurecimento e crescimento. Eu creio assim que o desejo do coração do Senhor é que todos os crentes tivessem a possibilidade, todos os crentes tivessem o apego, o desejo de conhecê-lo, assim, fosse uma coisa tão forte que nos tempos assim de bênção, de glória, que os crentes estivessem ali buscando a presença de Deus. Eu estou aqui agora nesse momento de muita alegria na minha vida, então eu vou buscar com profundidade, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ter revelação do Senhor. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto na experiência prática do dia a dia é que a gente termina se aproximando mais de Deus nos tempos de dificuldade. De aflição. Nos tempos de aflição, exatamente. Quando tá tudo bem, a gente fica com uma vida espiritual um pouco morna. Mas isso não significa que Deus precisa afligir você para que você cresça espiritualmente. Não é isso que nós estamos falando. Mas o que estamos falando é que existe um certo comodismo. Quando tudo está indo muito bem, a gente termina se acomodando. Mas é verdade. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que quando está tudo bem, busquemos com intensidade. Quando está tudo mal, busquemos com intensidade. Mesmo, né? Em todo o tempo. Pagar intimidade, conversar. Em todo o tempo. Mas, infelizmente, a nossa raça humana é mesmo complicada. A gente só busca Deus na aflição. É verdade. Quando está aflito, a gente busca. Mas era para ser o contrário. Era para buscar antes da aflição, que quando a aflição chegar, você já vai saber. Porque se você tem uma vida de oração, você vai perguntar, papai, o que está acontecendo mesmo, né? Nos tempos de hoje aparece alguma coisa para nós que você consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo. Um crente que ora, ele vai buscar Deus sabendo o que está acontecendo, né, Flávia? É verdade. Isso aqui, né, pessoa que é de oração, quando vem alguma aflição, você já vai saber o que está acontecendo, porque você vai pedir, né, Senhor, revela o que está acontecendo, Senhor, o que está acontecendo, e Deus vai mostrar. Sim, também tem vezes que existe um gap no tempo, né? A gente ora, mas aí durante um tempo o Senhor fica em silêncio, aí depois de um tempo ele começa a te ensinar, a te explicar aquilo que começa a revelar aquilo que está acontecendo. Sim. Mas a nossa oração, ela precisa ser uma oração persistente e uma oração com fé, fé e persistência. Fé, persistência e foco. A gente precisa, assim, entender, né? Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso ser mais profundo do nosso ser. A nossa oração precisa ser uma oração de fé, precisa ser uma oração com foco e precisa ser uma oração persistente. A gente precisa bater até a porta se abrir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não deixar assim nos esmurecer por causa das coisas que a gente tem ouvido as pessoas falarem. Porque é exatamente assim que acontece. O inimigo começa a colocar pessoas também para te desmotivar. Com certeza. Para desmotivar até mesmo a oração. De Jó, mesmo quando eles vieram, era uma forma de desmotivar também. Essas são as informações que o inimigo manda. Se você prestar o teu ouvido para isso, você se desvia do foco, porque mesmo às vezes nós numa aflição, você tem que manter o teu olhar a Cristo. Porque se você não mantém o teu olhar na cruz, você se desvia com aquilo que o irmão vai chegar e vai falar, poxa, o que está acontecendo contigo? Você tá isso, tá aquilo, tá só ver. Se você não tiver alicerçada, não for uma mulher que dá, não, porque você, o que vai acontecer? Você tava lá madrugada orando. Quando ele chegar para falar alguma coisa, né, Flávia? Vai falar, não. É da carne. Meu Deus, não falou isso. O meu Deus, aquele que eu busquei durante a madrugada, aquele que tá aqui comigo, ele não falou isso, porque ele falou comigo. Então, isso aí que você tá falando, não, assim, você não vai falar isso pra pessoa, mas aquilo ali que ela tá falando, você sabe que não vem de Deus. Sim. Vem da parte do inimigo. Exatamente. Tanto é que o Jó, houve uma das passagens, né, durante essa coisa, ele falou na mulher, né, por que você aceita as coisas boas de Deus e não aceita a aflição? Não é, Flávia? Estás a perceber? Porque uma pessoa que já tem um entendimento que tudo vem de Deus. Porque quando você é crente, você não pode atribuir tudo. É assim, né? Não. A vida do crente, ela está alicerçada em Deus. Quem governa é Deus. O poderio, a soberania vem de Deus. E se o inimigo mexeu em determinadas coisas, é por permissão de Deus. Estou falando daqueles que têm a vida em consagração alicerçada em Deus, que têm certeza, né, Flávia? Que
Então, e também tem muito crente aí Tabajara, né? É verdade. Então, que aí o crente dá brecha, dá lugar, mas dá lugar ao diabo, bonitinho. Né? E depois, não, porque não sei o que, agora eu tô passando por um tá vento. Na roda dos escarnecedores. Tô sendo provado e tal, e não sei o que. Não. Você caiu na tentação da concupiscência da sua carne. Exatamente. Daquilo que a Bíblia fala, ensina que não é pra fazer. Você foi lá e caiu, cometeu o pecado. Em vez de não se arrepender, vai dizer que fui lá pregar. Não se arrependeu, deixou aquela brecha gigante. O inimigo vem e ataca porque tem um buraco para ele entrar e depois vai querer colocar na conta de Deus. Não, nós não estamos falando desses. Não. Nós estamos falando daqueles que têm buscado uma vida reta diante de Deus, sim. Que erram sim, mas tem um coração quebrantado, um coração arrependido. Um coração arrependido que amam a Deus e amam as pessoas, amam o seu próximo. É verdade. Dessas pessoas que nós estamos falando aqui. Sim, porque das outras pessoas, por exemplo, a gente se converte, daqui a pouco tem saudade do mundo, vai lá dar uma voltinha no mundo, quando o diabo entra... Que é isso, gente? Você tá... Qual é? Porque aqui, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, né? Assim, desse jeito. Então, quando você começa a se associar, né? Não é que nós não vamos pregar, ir de pregar o evangelho, mas você tem que ter um tempo de preparo também, né? Aí você começa a ter saudade do mundo. Aí vai nas baladinhas, vai nos encontros, vai fofocalhada, daqui a pouco eu tô atingida, depois vai dizer, porque eu não sei por que você sabe. Você sabe onde você andou, para de graça. Você ganha vergonha na cara e vai pedir perdão para Deus e dizer, Senhor, eu andei naquele lugar que não era para eu ter ido, Senhor, fiz aquilo que não é ter, e vai pedindo perdão, porque às vezes é esse problema, né? A gente se convê, espírito de engano. Eita, esse aí tá no meio da igreja. Eita. Se enganando. Ai, mas eu... Não, mas eu louvo, eu prego, Deus me usa, eu tenho cargo, sou sofismas e fortalezas. Cargo não salva ninguém. Não. Ministrar não salva ninguém. Não salva o que salva cada um de nós é nos voltarmos para Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados e viver uma vida reta diante de Deus, com o coração quebrantado e arrependido, sendo obediente a Ele. Todas as outras coisas são coisas que Deus permite para a glória dele, que nós sejamos usados para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, seja alicerçada. Deus pode usar até uma mula, mas não significa que a mula é convertida. Quantas vezes a gente na rua, a gente se depara com pessoas que nem mesmo são cristãs e que muitas vezes são usadas pelo próprio Espírito Santo de Deus para liberar sobre nós uma palavra. Sim. E essas pessoas não são crentes. Então Deus, ele pode usar qualquer um de nós. Mas nós não queremos ser a mula ser usada, né? Com certeza, de jeito nenhum. É isso, sempre, né? Nós sempre oramos, não, Senhor, não nos usa como mula, Exatamente. Não. Poxa, nós queremos ter a nossa vida consagrada, consagrar ao Senhor, buscar a Deus, né? Buscar nos santificar mesmo. Eu não quero você querer usar, que Deus me usa como uma mula. Tá amarrado isso, gente. Não dá, não. É desse jeito. Tá. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse olhar bem aberto, né? Não são cargos, nada dessas coisas. Não são posições que levam a gente mais... Não são posições que vão nos levar mais para perto de Deus. Com certeza. O que nos leva mais para perto de Deus é quando a gente desce. Exatamente. Quando a gente desce mesmo na presença do Senhor, quando a gente se humilha na presença dele, quanto mais humilhado na presença dele, quanto mais com o coração contrito diante da presença dele, aí sim a gente está realmente, nós estamos realmente nos achegando diante de Deus. Agora, cargos, nem ministério, nem dons, são presentes que Deus nos usa para edificar a igreja. Sim, é o trabalho ministerial, né? Sim. Mas isso não salva ninguém. Não salva. Meu irmão, me perdoe se nós estamos confrontando a sua teologia, mas é isso que Deus está nos chamando para falar hoje, né? Porque muitas vezes para haver mudança é necessário que haja um confronto. Sem um confronto, sem uma palavra, muitas vezes uma palavra que vai te confrontar, não há o arrependimento. E vai ser muito triste, assim, que a gente sabe, né? O Senhor, a palavra de Deus nos fala. Aqueles que vão se apresentar diante de Deus, mas Senhor, eu não fiz isso, não expulsei demônios, e eu não fiz aquilo outro, em teu nome, não curei enfermos, e fiz tantas coisas para ti, Senhor, afastai-vos de mim. Não vos conheço. Como vai ser triste ouvir isso? Quanta surpresa que a gente vai ter no dia do tribunal do Senhor, que ele começar
a abrir os livros e começar a desenrolar e a mostrar diante de todo mundo aquilo que foi feito, aquilo que nós fizemos, aquilo que as pessoas fizeram e começar a separar, né, as ovelhas dos bodes. Vai ser uma coisa muito triste, separar o joio do trigo. Porque nem todo mundo que está dentro da casa do pai ministrando, achando que está ministrando, né? Achando que está ministrando pro pai. São de Israel. Isso aqui é facto, né? Nem todo que está em Israel é israelita. Não é fácil, é fato. Temos que ter atenção, vigiar muito nossas amizades, nossos encontros, porque aqui se prova mais uma vez que aquelas pessoas que você às vezes está estendendo a tua bondade de comer, fazer isso, são as mesmas que vão vir apunhalar nas tuas costas. Então é necessário vigiar, pedir a Deus para revelar os teus amigos, revela o coração das pessoas, porque é complicado quando você se decepcionar por alguém que você não conhece. É fácil, aquele, né, Flávia? Agora, por alguém próximo a você, como o Jô foi naquela época, por os amigos que ele servia, comia na casa dele, dava conselhos. Eu acho que foi duro, porque, né, Flávia, você já está numa prova. A prova é quando o teu amigo, que você achava que é teu amigo, te decepciona. Poxa. Aquilo é uma facalhada que atinge o teu coração de uma maneira que depois só o Espírito Santo para curar mesmo e te deixa uma cicatriz que você nunca mais vai esquecer. É verdade. Nunca mais, eu não creio que Jô esqueceu disso, né? E esses aqui que a Bíblia narra, né, foram aqueles que ficaram, né? Porque desses que ficaram, né, aqueles que ficaram ali criticando, julgando. E só que a maior parte se mandou. Porque é isso que acontece. Foi embora. Quando você começa uma prova, é tipo você tem uma lepra mesmo. Aquilo é contagioso. Todo mundo se manda. Até porque, né, o natural é os falsos mesmo. E ficar só aqueles que Deus, né? Porque quando você começa a orar para Deus, Senhor, me revela quem são os meus verdadeiros amigos. Vai ficar com um só. 2. Ou 2, 3. Vai contar assim, ó. Dedinho. Porque você vai reconhecer que é tipo nota de R$3. Os falsinhos vão, se mandar. É preciso vigiarmos com relação às nossas amizades, porque muitas delas nos desviam do propósito de Deus nas nossas vidas. E a gente tem falado isso continuamente. Praticamente em todos os vídeos, porque o Senhor tá falando. Porque aquilo que aconteceu com o Jô, eu penso que os amigos, né, Flávia, vieram a tirar aquela palavra do inferno, falar para ele, colocar em dúvida a integridade dele, justamente para ele também entrar num desespero, questionar Deus, não é, Flávia? Porque o que acontece? Você tá passando e as pessoas começam a falar, você... E também porque, Sandra, uma coisa também, apesar de eles terem falado essas palavras e tudo mais, se eles ficaram, provavelmente, se eles ficarem, se Deus mandou orar por eles, é porque eles realmente eram amigos. É verdade. E eles não estavam aguentando mais ver o nível de miséria, de aflição que o Jó estava vivendo. Eles queriam, assim, que acontecesse uma solução rápida para que Deus agisse, para que Jó saísse daquela situação e voltasse àquela condição inicial, né? Então eles começavam a falar várias coisas assim que não necessariamente eram de Deus, porque eles apenas queriam exterminar, acabar com o problema. Sim. Só que todo problema, toda prova tem um tempo também, né? Não adianta a gente querer acelerar o tempo e nem achar que aquilo ali vai durar para sempre. É tipo uma estação no metrô, né? Uma hora o metrô para numa estação. É tipo a prova quando vem, ela vai, mas vem com tudo, como aconteceu com o Jô. Eram várias notícias, uma avalanche de notícias, os filhos que morreram, empresa que foram, os boi que foram. Praticamente o homem ficou sem nada, né? E depois ainda ficou doente. Ficou doente, cheia de feridas e não sei o quê. E aí você imagina, né? Poxa, aí nessa hora que começa, onde tá dentro dessa história, né? O povo fica... Mas o que você tem que fazer? Você tem que estar com... Isso assim, quando Deus falou realmente que o Jô era reto, era para provar realmente a glória do Senhor. Aquilo que ele que Deus falou dele no princípio, ele conseguiu manter mesmo na aflição, né? O nosso pastor costuma dizer que uma coisa é você falar, não é normal você perguntar para Deus o que está acontecendo, não sei o quê. Mas agora, a incredulidade, questionamento. Aí isso já é pecado. Aí já é um bocado complicado. Então, tem que vigiar aí. Se chegou o tempo da prova, viva a tua prova, né, Flávia? Passa pelas coisas
passa pelas aflições, vai orando, como a Flávia falou no princípio, permaneça mesmo, perseverança de oração, porque uma hora passa, você quando começa a orar, você sente que o mundo caiu na tua cabeça, né, Flávia? Coisas que vêm uma atrás, é tanta novidade triste, é tanta coisa, você ouve tantas coisas, mas você tem que se fechar no secreto com teu Deus, que fala contigo em secreto, né? E ele vai se revelar a você e vai acalmando, vai passando os bálsamos nas tuas dores, Deus vai curando, o Espírito Santo vai te sarando as tuas feridas, porque Ele a fez e Ele mesmo, né? Aligará. É desse jeito. Então, agora vamos ler um pouquinho o capítulo 42, que é o final, agora no finalzinho da ministração. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Olha isso, gente. Porque deveras a ele aceitarei. Cuidado. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temita, e Bildad o suíta, e Zofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha isso. Quando Jó orava pelos seus amigos, o cativeiro foi mudado. Amém. Quando o perdão foi liberado acerca daquilo que os amigos fizeram a ele, o cativeiro foi mudado. Houve oração porque houve liberação de perdão. Exatamente. Houve misericórdia, Amém. Houve compaixão. Então Amém. o Senhor veio e virou o cativeiro de Jó. Continuando o texto bíblico. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. É verdade. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Aleluia. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aleluia. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Amém. Então morreu Jó velho e farto de dias. Quando o Senhor restaurou a sorte de Jó, o Senhor moldou a forma daqueles que olhavam como um perdedor, como aqueles que olhavam como um pecador, aqueles que olhavam como o coitado. Quando o Senhor mudou a sorte de Jó e virou o cativeiro de Jó, através da misericórdia, do perdão que ele liberou acerca dos amigos dele, houve uma mudança da forma como todos aqueles que estavam diante dele o olharam, porque eles viram que a mão do Senhor era sobre Jó, e eles viram que Deus tinha mudado o cativeiro de Jó. Oh, aleluia! Eles viram
viram que Deus tinha mudado o cativeiro de Jó e a perspectiva, a forma como começaram a olhar, se tornou uma forma diferente. Eles viram a glória de Deus sobre a vida de Jó. Amém. E eles mesmos, por livre e espontânea vontade, levaram riquezas para Jó. Houve uma transferência de riqueza daqueles que antes se diziam, aqueles que diziam que Jó não era nada, que Jó estava derrotado, que Jó era um perdido, que Jó não teria mais o seu destino restaurado, resgatado. Esses mesmos foram aqueles que se renderam ali diante de Jó e levaram presentes da parte do Senhor para ele. Amém. E o estado de Jó foi muito melhor que o primeiro. Aleluia. Houve uma mudança na lei, nesses tempos nos tempos, né, antigos bíblicos, as mulheres, elas não tinham direito à herança, mas a bênção, a glória sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó, foi tão grande que até mesmo naquela época não tinham direito, as mulheres herdaram, elas se tornaram herdeiras, houve possessão delas sobre a terra. O Senhor é o Deus que muda as circunstâncias, muda paradigmas, Ele muda leis por nossa causa, Ele muda a forma como as pessoas nos olham, Ele faz uma mudança hoje na tua vida, receba, amém, em nome de Jesus, essa mudança. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Terminamos, né? Amém, amém, amém. Terminamos. Creia nas coisas de Deus, ainda que as pessoas estejam a falar o contrário, mas você firma os teus olhos em Deus, mesmo que os teus amigos não acreditam, ora por eles, ora por aquelas pessoas que têm falado de você, desacreditando de ti, ora por ele, peça a Deus para libertar, peça a Deus até mesmo, né, para que Deus não estenda a sua ira sobre eles. É verdade. Né, porque às vezes quando você se levanta, como nós já falamos lá atrás, você está se levantando contra o próprio Deus. Né? Então, peça a Deus peça perdão a Deus sobre a vida dos teus amigos, na conta deles mesmo. Vai orando por eles, liberando, amém, que eles serão convertidos para a glória de Jesus. Tem assim, tá na prova, mas assim, as coisas bem alinhadas com o Senhor, né? Muita atenção, discernir os tempos é importante em tempos de guerra, porque se você discernir o tempo que estás a viver, você vai saber qual o tempo profético que você está a viver, né? Então vai discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Então peça ao Espírito Santo que te revele o que está acontecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora fiquem na paz que a gente vai para a igreja ver a Cassiane. Hoje ela vai estar ali. E a pastora Fernanda, e vai ser uma bênção, né? Então, nós ficam na paz. Flávia, quer falar mais alguma coisa? Não. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.